Em um dos casos mais misteriosos de Pernambuco está o caso Narcisinho. Ele foi jogar futebol com seus amigos a 300 metros da sua casa em 1991 e nunca mais voltou. Familiares supostamente envolvidos, uma moçada, pessoas de interesse encontradas sem vida e um mistério que permanece até hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E como sempre, antes de começar a ouvir essa história, não se esqueça de deixar um like aqui pra mim e também de se inscrever no meu canal. Isso apoia muito na divulgação dos meus vídeos aqui dentro da plataforma. Deixa também um comentário para ajudar no engajamento, tudo isso me apoia muito. Estamos em rumo aí de 100 mil inscritos, né? Então eu vou pedir o apoio de vocês para indicar o meu canal para aquele familiar ou amigo seu que gosta de casos misteriosos, casos de crime. Então, indica o canal e também não se esqueça de ativar o sininho. Eu estou postando de 2 a 3 casos por semana, com bastante conteúdo bom para vocês, com muita pesquisa. Me siga também nas minhas redes sociais, o arroba estará aqui na tela. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. O caso de hoje foi uma seguidora minha que me mandou lá na rede social de fotos. Ela me mandou, falou sobre o mistério. Ela é da região, então ela me deu alguns detalhes sobre esse caso. Eu achei bem interessante e fiz toda a pesquisa para trazer aqui para vocês. O caso tem como palco a cidade de Carpina, de Pernambuco, aqui no Brasil, que fica a 45 quilômetros de distância de Recife, a capital do estado. E a sua população, conforme a estimativa do IBGE de 2021, era de 85.131 habitantes. Então não é uma cidade muito grande, parece que é o interior. E o nosso caso aconteceu em 1991, quando a cidade era menor ainda e grande parte da população se conhecia. Narciso Ferreira dos Santos Neto era um menino de 12 anos nessa época e ele era filho do seu pai Narciso e da sua mãe Marinalva. O Narcisinho era aluno do colégio Salesiano e ele era mais conhecido como Narcisinho porque o seu pai tinha o mesmo nome que ele. Ele adorava jogar futebol e recentemente ele tinha virado capitão do seu time. O seu pai, o Narciso, era empresário e também dono de uma gráfica e de uma livraria. E ele era conhecido na cidade por causa dos seus comércios. Eles não eram uma família rica, mas eles eram financeiramente estáveis. Inclusive, eles conseguiam fazer viagens para o exterior, algo que não era tão comum para famílias simples naquela época. E tudo isso nos leva ao dia 3 de julho de 1991. Naquele dia, a vida de toda a família mudaria para sempre. E aqui iniciaria um dos maiores mistérios de Pernambuco. Era uma quarta-feira comum e o Narcisinho tinha treino na escolinha de futebol que ele fazia. E essa escolinha acontecia no colégio Salesiano, onde ele estudava. O colégio ficava a 300 metros de distância da casa onde o menino morava com a família e por isso ele tinha o costume de fazer esse trajeto a pé e sozinho. Isso sendo nos anos 90 e também em uma cidade interiorana, ninguém via como um problema. Mas naquele dia em específico estava bem nublado, já estava chovendo e parando, e por isso a mãe do Narcisinho, a dona Marinalva, pediu que o filho não fosse jogar bola naquele dia. Mas o que o Narcisinho mais amava fazer era jogar futebol. E ele queria muito fazer a aula naquele dia, mesmo que isso significasse jogar na chuva. A mãe dele acabou deixando ele ir, afinal o filho insistiu bastante e a princípio ela não tinha visto nada de errado nisso. Já fazia parte da rotina da família o Narcisinho sair para jogar bola. Ele então saiu da sua casa, como de costume, e foi a pé até o colégio. Porém, quando ele chegou ao portão do colégio Salesiano, o porteiro avisou que não tinha ninguém ali, então não teria aula de futebol. Era por volta de 2 horas da tarde e aquela foi a última vez que o Narcisinho foi visto. Quando deu 6 horas da tarde, a mãe do Narcisinho percebeu que o filho estava demorando muito para chegar em casa, mais do que o costume. E ela então decidiu falar com o marido que o filho tinha desaparecido e logo eles começaram a procurar. Porém, o menino não estava em lugar nenhum. E estranhamente, ninguém tinha visto ele e nem ouvido nada. E então, no dia seguinte, a família, que já estava bem aflita, recebeu uma ligação avisando que o Narcisinho tinha sido sequestrado.
e que para liberá-lo a família teria que pagar um resgate de 3 milhões de cruzeiros. Na época, era um valor bem expressivo, que convertendo na moeda atual seria entre 50 e 100 mil reais. E coincidência ou não, esse era exatamente o mesmo valor do apartamento que o Narciso tinha acabado de vender em Recife. Por causa disso, ele logo desconfiou que o sequestrador era alguém próximo dele e da sua família. Afinal, a pessoa provavelmente sabia que ele iria receber essa quantia pela venda do apartamento. Ele não tinha aquele dinheiro em mãos ainda e, por isso, para que a vida do seu filho fosse salva, ele começou a vender algumas coisas dele. Ele conseguiu vender um carro bem rápido no mesmo dia, mas ainda assim era muito pouco perto do que ele precisava arrecadar para o resgate. Os sequestradores avisaram que não era para a família envolver a imprensa e muito menos a polícia, mas como o Narciso não tinha o valor do resgate em mãos, ele decidiu pedir ajuda ao prefeito de Carpina. Com o auxílio da prefeitura, ele conseguiu o valor total do resgate. Ele então fez conforme o combinado com os sequestradores. Ele foi até Recife com o dinheiro e esperou próximo de uma praça, no ponto de encontro onde tudo tinha sido combinado. Uma mulher iria até ele pegar esse dinheiro e dar o restante das instruções. Ele achou que tudo daria certo, afinal ele tinha seguido à risca todas as orientações dos sequestradores, exceto aquela de não avisar as autoridades. A mulher foi ao encontro do Narciso, pegou o dinheiro e falou que a encomenda dele seria entregue no dia seguinte e que ele deveria aguardar em frente à igreja matriz do Limoeiro. A polícia já estava com planos para prender essa mulher que havia buscado o dinheiro do resgate. Eles já estavam acompanhando toda a movimentação, mas quando tentaram colocar esse plano em ação, por causa de um problema que aconteceu na viatura enquanto eles estavam indo ao encontro da mulher, eles não conseguiram chegar a tempo e ela foi embora com o dinheiro. No dia seguinte, o Narciso esperou no local e no horário combinado enquanto policiais disfarçados vigiavam o local. Porém, o Narcisinho nunca apareceu. O sumiço do menino gerou uma revolta muito grande na cidade de Carpina e fizeram várias manifestações e passeatas para pedir a libertação do menino. E dias se passaram e os sequestradores nunca mais entraram em contato. Enquanto isso, a polícia de Carpina passou a tentar encontrar o quanto antes os criminosos. E a família permanecia em oração pela vida do menino. E sempre à espera ali de um telefonema com alguma novidade. Eles inclusive estavam evitando sair de casa porque eles tinham medo de sair e os sequestradores ligarem. E como eu falei, o Narciso estava desconfiado que alguém que conhecia sua família ou então alguém da família estivesse envolvido nesse crime. Afinal, não poderia ser apenas uma coincidência o valor do resgate ser exatamente o mesmo valor que ele receberia em breve. Ele então passou a desconfiar do irmão da sua esposa, um homem chamado Ronaldo Adelino da Costa, tio do Narcisinho. O Narciso e o Ronaldo se conheciam desde a época em que estudavam o ensino médio e eles tinham uma amizade de longa data. Tanto que o Ronaldo, sempre que estava em Carpina, passava boa parte do seu tempo na casa da sua irmã, na companhia principalmente dos seus 2 sobrinhos, que adoravam ficar com o tio. O Ronaldo vendia livros e por isso ele viajava bastante pelo Brasil fazendo essas vendas. E quando ele estava em Carpina, ele gostava de ficar com os sobrinhos. O Ronaldo soube que estava sob as suspeitas do Narciso e também da própria polícia e, sabendo disso, ele decidiu ir embora de Carpina e fixar residência na Paraíba. Claro que com essa atitude se levantaram ainda mais suspeitas contra ele. E o Ronaldo acabou se tornando o principal suspeito do crime e também o foco das investigações. 6 meses se passaram e esse caso já era um dos maiores mistérios da história da polícia de Pernambuco. O caso comoveu a população do estado e destruiu a família do Narcisinho, que acabou sendo dividida por uma troca de ofensas e acusações. Ou seja, o pai do Narcisinho começou a acusar o tio do Narcisinho de ter feito aquilo. Então, parte da família ficou a favor do Ronaldo, acreditando que ele era inocente, e parte da família ficou a favor do Narciso, achando que ele tinha razão na sua acusação. E então, em 9 de janeiro de 1992, 6 meses depois do desaparecimento, alguns agricultores estavam trabalhando em uma plantação em Tracunhaém, no município vizinho à cidade onde o Narcisinho morava. Após queimarem um trecho ali da plantação, eles encontraram uma ossada. Daquele corpo só tinha restado os ossos e também alguns pedaços de roupa.
A polícia foi chamada e eles avisaram os pais do Narcisinho que teriam que fazer o reconhecimento das roupas que restavam nos ossos para verificar se havia a possibilidade daqueles ossos serem do Narcisinho. Ali tinha um pedaço de camisa, tinha cueca e também o tênis. E inicialmente, a mãe do menino confirmou que aquela era a roupa que o Narcisinho tinha saído de casa para ir até a escolinha de futebol. Uma dentista da família foi chamada para analisar a arcada dentária e ela também confirmou que realmente aquela arcada dentária era do Narcisinho. Enquanto isso, a polícia tentava identificar quem tinha feito aquilo com o menino. Nos meses seguintes, a polícia chegou a 4 suspeitos do crime. O Ronaldo, tio do menino, o José Agrício de Souza, policial civil, o Edilson José da Silva, técnico em eletrônica e amigo do Agrício, e ao Nivaldo Cavalcante da Cunha, apontado pela polícia como pistoleiro. O delegado que estava cuidando do caso, chamado César Urac, falou que eles faziam parte de uma quadrilha que se auto-intitulava de Os Ninjas de Carpina. O Agrício, o Ronaldo e o Edilson foram presos, já o Nivaldo nunca foi localizado. Os 3 confessaram o crime e a polícia deu o caso como solucionado a partir disso. Eu me sinto hoje homem morto, arrasado, acabado. Qual a pena que você acha que merece? Eu mereço, olha, se existisse pena de morte, eu merecia hoje pena de morte. Eles passaram 3 anos presos aguardando julgamento e em junho de 1995 os 3 foram julgados e foram condenados a mais de 30 anos de prisão. Mas é claro que esse caso não termina aqui. Muita reviravolta aconteceu. Diante da repercussão do caso, o Narciso decidiu abrir um armazém em Tracunhaém com o nome do seu filho, em homenagem a ele. E ali ele fazia doação de pão e leite ao povo carente da região. Por causa disso, em 1996, ele se elegeu e venceu a eleição de prefeito de Tracunhaém. Enquanto isso, o tio do Narcisinho continuava preso sem qualquer esperança de que algo poderia mudar o seu destino. Até que a advogada Lúcia Brandão começou a investigar o caso Narcisinho por conta própria. Essa advogada foi responsável pela maior reviravolta desse caso. Não dá para saber exatamente o porquê, mas ela percebeu que tinha algo de muito errado nessa investigação. Tinha alguma ponta solta. E ela iria atrás disso, custe o que custasse. Ela então começou a investigar a versão da polícia e procurou um delegado de Tracunhaém para conversar sobre o caso. E logo ela fez uma descoberta bem estranha. Segundo o delegado Edenísio Lourenço, quando a suposta ossada do Narcisinho foi encontrada, na verdade não havia nenhum resto de roupa no local. E na época da descoberta dessa ossada, a polícia tinha apresentado o resto de roupas queimadas, que a mãe do menino acabou reconhecendo como sendo do filho. Esse mistério das roupas, até hoje a polícia não conseguiu explicar. Como que apareceram aquelas roupas lá, de onde que saíram essas roupas, já que com a ossada não tinha qualquer peça. O próximo passo da Lúcia Brandão foi ir até o ML procurar um perito para ela conseguir mais informações sobre as análises na ossada do Narcisinho. E o perito Jairo Lemos falou que a dentista que tinha identificado a ossada como sendo do menino através da arcada dentária tinha se apresentado no ML como dentista da família e também do próprio Narcisinho. E ela disse na época que uma semana antes dos fatos ela tinha feito um tratamento de canal no menino. Porém, o perito falou que ficou curioso sobre essa alegação e na época ele decidiu fazer uma radiografia de todas as regiões dentárias daquela ossada. E ele falou que não foi constatada nenhuma intervenção cirúrgica naqueles dentes. Ou seja, se a dentista havia de fato feito aquele canal no Narcisinho uma semana antes dele desaparecer, aquela ossada não era do Narcisinho. Afinal, não tinha nenhuma intervenção cirúrgica naqueles dentes. Diante de todas essas descobertas, a advogada foi até a penitenciária conversar com o Ronaldo e expor tudo o que havia descoberto. Lá ele disse a ela que a confissão do crime havia sido uma mentira. Ele falou que só tinha confessado porque os policiais bateram muito nele até ele confessar. Os 3 condenados também começaram a alegar que só tinham confessado porque a polícia tinha colocado eles naqueles quartinhos e eles tinham apanhado bastante. E que todas as confissões eram mentiras, ou seja, eles estavam falando que eram inocentes. Outras pessoas entrevistadas pela Lúcia Brandão que tiveram envolvimento no caso do desaparecimento do Narcisinho também alegaram que foram vítimas de maus tratos por parte da polícia.
E entre essas pessoas estava a mãe de um homem chamado José Joel, que, segundo ela, teve a vida tirada na cela da delegacia. Ou seja, esse homem foi preso na época do caso, suspeito, e ele teve a vida tirada na delegacia por policiais. Essa é a alegação dela. A advogada, então, pediu a exumação do corpo para que um teste de DNA fosse feito na ossada. 8 anos depois dos fatos, em agosto de 1999, um exame de DNA comprovou que a ossada encontrada não era do Narcisinho. A partir disso, o Ronaldo, o Agrício e o Edilson, que ainda estavam cumprindo pena, ganharam o direito de aguardar um novo julgamento em liberdade. Afinal, a única suposta prova contra eles, que era a ossada, nem era do Narcisinho, ou seja, nem tinha um corpo ainda. Já os pais do Narcisinho não acreditaram nesse exame de DNA. Eles falaram que o túmulo do filho havia sido violado dias antes e que a ossada havia sido trocada para que os culpados fossem inocentados. Porém, o perito do IML garantiu que a ossada que foi feito o exame de DNA era exatamente a mesma analisada na época da descoberta. Ou seja, essa hipótese de que o túmulo foi violado foi completamente descartada por esse perito. Nessa época, já fazia 7 anos que os homens estavam presos por um crime que agora, aparentemente, eles não haviam cometido. Mas o maior mistério agora era o seguinte: se a ossada não era do Narcisinho, de quem era? E outra, onde estava esse menino? Será que ainda ele estava vivo? Ou, se não, onde estavam os seus restos humanos? O caso se dividiu em 2 polos, em quem acreditava que o Ronaldo era inocente e em quem não acreditava. Os familiares acabaram se dividindo nessa época, e entre os que acreditavam que o Ronaldo era inocente, a teoria era que o Narcisinho ainda estava vivo. Eles achavam estranho o fato dos pais do menino terem reconhecido as roupas do Narcisinho naquela ossada que nem era dele. E é dito por essas pessoas que acreditam que o menino está vivo que dias antes do sequestro, o Narcisinho viajou para os Estados Unidos com seu pai. E depois do desaparecimento, a Marinalva e a sua filha passaram a viajar com muito mais frequência para o exterior. Com todas essas dúvidas e mistérios, no ano de 2000 foi instaurada uma CPI do narcotráfico em Pernambuco. E na comissão parlamentar do inquérito, o Poder Legislativo estava fiscalizando casos ocorridos em Limoeiro. A advogada Lúcia Brandão solicitou que na CPI também fosse discutido novamente o caso Narcisinho. Afinal, o judiciário havia cometido um erro enorme, condenando 3 homens a 30 anos de prisão sem qualquer provas de um crime. Nessa altura já se questionava se o Narcisinho estava vivo morando em outro país. Na CPI, a advogada apresentou um dossiê com gravações de vídeos e voz e, além disso, uma pasta com relatórios contendo depoimentos de cerca de 10 pessoas que afirmavam ter visto o Narcisinho com vida circulando em Pernambuco, 11 anos depois do seu desaparecimento. Além disso, o dossiê também dizia que tinha sido localizada uma família que poderia ter relação com a ossada localizada em Tracunhaém. Afinal, a ossada pertencia a alguém. Então, quem era a pessoa que teve a vida tirada e a ossada escondida no meio da plantação? Isso a polícia também começou a investigar. E também o reconhecimento da arcada dentária do Narcisinho, feito pela Célia Dias de Araújo, a dentista da família, foi questionada durante a CPI. E na CPI, ela continuou alegando que os dentes eram assim do Narcisinho, mesmo com o exame de DNA realizado 2 anos antes, identificando como não sendo do menino. Segundo o presidente interino da comissão, o Lula Cabral, a dentista não tinha competência nem condições de provar que a arcada dentária era de fato do menino. O Narciso, o pai do Narcisinho, e a Lúcia Brandão trocaram várias acusações quando foram colocados frente a frente na CPI. Isso porque a Lúcia acreditava que o Narciso tinha arquitetado todo o plano e executado com a ajuda dos delegados e policiais e também com a ajuda dessa dentista. E esse seria um dos motivos pelo qual o Narciso nunca conseguiu identificar quem era a mulher que havia ido buscar o dinheiro do resgate. Ele nunca conseguiu saber quem era aquela mulher, nem falar para os policiais as características dela. Segundo a Lúcia Brandão, tudo foi encenado e o Narcisinho está vivo e morando no exterior. E agora por que, teriam simulado esse sequestro? Claro que para conseguir o dinheiro do resgate, segundo a teoria da Lúcia Brandão. E depois ela diz que o Narciso usou tudo isso para se promover politicamente, porque ele conseguiu se eleger prefeito de uma cidade. Já a família do Narcisinho nunca esteve a favor da investigação que a Lúcia Brandão fez.
Segundo eles, o Ronaldo foi o mandante do crime e o Narcisinho não está mais vivo. E como se já não bastasse tudo isso, no mesmo ano que estava acontecendo a CPI, em maio desse ano, o Narciso foi deposto da prefeitura de Tracunhaém acusado de desvio de dinheiro público. E ele foi obrigado a devolver mais de 1 milhão de verbas desviadas. E finalmente, em 2005, um novo julgamento aconteceu e os 3 homens acusados inicialmente foram absolvidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. E até hoje o mistério do Narcisinho permanece. E muitos questionam o comportamento da família. Afinal, qualquer esperança de que um ente querido desaparecido possa estar vivo, os maiores interessados a investigar deveria ser a própria família. Mas eles nunca quiseram que uma investigação fosse reaberta. Eles acreditavam que realmente aquela ossada era do Narcisinho e que o menino já estava sem vida. O corpo dele nunca foi encontrado, a família não aceita a teoria de que o menino está vivo e os acusados e a Lúcia Brandão ainda acreditam que ele está sim entre nós. Bom, pessoal, agora eu quero saber a sua opinião. Esse caso é extremamente misterioso, aconteceu aqui no Brasil, faz parte aí da história do nosso país, então deixa aqui nos comentários para mim qual que é a sua opinião. Eu vou ler cada um e vou responder. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.